Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Glória seja Deus. Então, salve os irmãos na paz do Senhor novamente. Amém? Glória a Deus, né? Louvores, maravilhoso. Então, a gente fica feliz quando a gente está aqui nesse lugar, juntamente para nós, né, ouvir o Senhor falar através de louvores, através da mensagem, da palavra. Isso é muito importante, irmãos, né? Ontem tivemos um evento ali na ilha do Choró, muito bom, né? Muito bonito, uma mensagem poderosa, né? Para a glória de Deus. Gostei muito, né? Uma mensagem bem bonita mesmo, uma mensagem bem inspirada, e foi muito bom, né? Mas hoje nós vamos aqui para o livro de Marcos, onde eu li 34. Vou começar aqui agora no versículo 31, louvado seja o nome do Senhor, onde Jesus anuncia a sua morte. O próprio Jesus ali, ele anunciava a sua morte. E a palavra de Deus aqui vai dizer que ele começou a ensinar, né? Ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muitas coisas. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele começou a trazer ali esse ensinamento para os seus discípulos, que importava que ele passasse por tudo isso, né? Ele ia passar. E a palavra de Deus, ela continua, né, aqui falando, né, que o Filho do Homem padecesse muito e se fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Louvado seja Deus. Então Jesus começou a falar isso para o seu discípulo, que era necessário acontecer isso com o próprio Filho de Deus, porque ele sabia a vida dele sobre esta terra aqui foi cumprir essa missão da sua vida pelos pecadores. E ele começou ali a falar para os seus discípulos, né, irmão? Começou a falar para os seus discípulos que importasse que ele fosse entregue, ele ia ser rejeitado ali por muitos, né, pelos escribas, pelos anciões, pelos sacerdotes, mas importava que ele passasse por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto, eu estava vendo aqui um texto muito lindo, irmão, e muito maravilhoso, que a gente vai aprender muito, a gente vai ver algumas advertências de Deus para a nossa vida, irmão, porque muitas vezes nós, como cristãos, nós só procuramos viver para cá. Assim estavam os discípulos de Jesus. E muitos de nós não podemos, irmão, esquecer disso, que o nosso alvo é a glória de Deus. Mas muitas vezes, irmão, nós só consistimos para as coisas daqui. E muitas vezes Deus não se agrada não, irmão. Muitas vezes Deus não se agrada disso não. Mas infelizmente, assim é a vida de quase todos, procurando viver somente para cá. E muitas vezes não tem buscado o lado espiritual, o lado qual é o mais proveitoso, que é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós não se preocupamos com a nossa vida espiritual, não. Nós só se preocupamos, irmão, de viver aqui nas melhores linguarias, nas melhores coisas, né? Viver uma vida bem aconchegada. E com a vida espiritual, tanto faz. Isso, irmão, não é bom para nós. Então nós vamos aprender aqui que Jesus, ele trouxe essas repreensões aos seus discípulos e alguns que andavam ali com ele. E a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 32, e dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou parte e começou a repreender. Louvado seja Deus. Pedro começou ali a repreender Jesus. Está vendo lá em outros cantos, os discípulos, eles não estavam aceitando aquilo que o Senhor tinha predito a eles. Eles não estavam ali aceitando isso, que o Cristo, ele ia padecer, ele ia morrer, ele ia sofrer, ele ia passar por muitas coisas por amor de nós. E os discípulos começaram ali a repreender o mestre.
Glória a Deus, aleluia. Começaram a reprovar o próprio Jesus. Porque os discípulos eles não estavam entendendo esse lado aí. Eles não estavam entendendo o lado espiritual. E Jesus vai e traz algumas repreensões para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus e Marcos aqui, ele vai trazer essa repreensão. E então, Jesus ele começou a falar, aqui no versículo 33, diz assim, olha, mas eles virando-se e olhando para os seus discípulos, e respondeu a Pedro, dizendo, retira diante de mim, Satanás, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus trouxe uma repreensão bem pesada para o apóstolo Pedro. E para os demais apóstolos dele, uma repreensão muito forte, irmão. Hoje, se nós for repreender o irmão fica logo com raiva, né? Talvez até saia da igreja. Porque muitas vezes não quer aceitar essa advertência, mas muitas vezes, irmão, é preciso se falar, é preciso se trazer advertência, às vezes até pesada, porque a gente vê isso no povo. O povo consistindo somente para o Pai. E as advertências de Deus, querido, não é para matar nós, não, é para nos colocar de pé. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos muito fora dos ensinamentos de Deus, e o Senhor ele não quer isso do seu povo, ele quer ver o seu povo bem no caminho necessário. Ele não quer ver seu povo de qualquer jeito, não. Ele quer ver seu povo ali servindo com sinceridade. Ele quer ver seu povo andando no caminho certo, no caminho não de todo jeito, não, mas Deus ele quer de um jeito. Aleluia. Então Jesus ele trouxe essa repreensão. Imagine, se você for para alguém, se você falar isso para alguém, o irmão fica logo intrigado, né? Mas Jesus ele trouxe a repreensão para nos discípulos. Porque ele estava consistindo para as coisas daqui, ele estava sendo usado, irmão, pelo próprio inimigo. Ele não estava aceitando que o nosso Cristo ele ia morrer. E Jesus tinha dito, olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, tem que acontecer isso. Mas vocês não se preocupem não, que ao terceiro dia eu vou ressurgir. Aleluia. Mas um discípulo meu duvidoso, não estava acreditando muito. E Jesus começou trazendo essa advertência. Então no 34, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele trazendo esse ensinamento para os seus discípulos. Então ele vai ali chamar os discípulos, e aquela multidão que seguia Jesus, Jesus começou a passar algumas instruções. E nós vamos entender que nós, para servir Jesus, não somos obrigados, não. É por livre, espontânea vontade, é por amor, é por entender o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Porque se nós não entendermos, irmão, aquilo que ele fez por nós, né, nós não vamos ter convicção alguma do que nós somos diante do Senhor. Então nós, para servir o Senhor, nós devemos ter convicção do que nós somos diante do Senhor e o que nós vamos escolher. Porque há dois caminhos. Nós entendemos isso, que há dois caminhos, nós devemos escolher. Qual caminho nós queremos seguir? E Jesus, ele chamando aqui os discípulos, e a multidão, que diz a palavra de Deus, né, chamando a si a multidão e ao seu discípulo, e disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Glória. Que palavra poderosa. Se alguém quiser vir após mim, se quiser. Jesus começou a passar isso para os seus discípulos. Se vocês quiserem, vocês não são obrigados. Vir a mim. Então, Jesus ele vai começar a passar ali uma receita para os seus discípulos. Para que, se eles quisessem seguir ele, tinha que ser daquele jeito, irmão. Não é de qualquer jeito, não.
Então, muitas vezes as pessoas não têm entendido o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Quer servir a Deus de qualquer jeito, ou de todo jeito, não se importa com o que o Senhor tenha ordenado, não se importa com os preceitos de Deus, não está nem aí, quer saber? Se tem um nome de crente, já está perfeito. Já tem um nome de crente, pronto. Eu já sou crente, eu já me batizei, e isso já é o suficiente para mim ir para o céu. Mas não é assim não, querido. A palavra de Deus vai dizer que nós temos mandamentos dados pelo Senhor para nós cumprir aqui nessa terra. Então, temos os mandamentos de Deus e nós temos os preceitos de Deus para nós cumprir aqui nessa terra. E se nós não andar segundo os preceitos de Deus, querido, jamais nós vamos chegar um dia lá. Porque a palavra de Deus ela é todo preceito para o homem andar no caminho de Deus aqui nessa terra. Então aqui na terra, irmão, nós temos mandamento dado pelo nosso Deus, como nós devemos andar aqui, como luz do mundo e sal da terra. Mas muitas vezes nós não se preocupamos com isso. Muitas vezes nós se preocupamos de sermos luz. Muitas vezes nós não se preocupamos de ser sal. Muitas vezes não, irmão. E a gente vê isso acontecendo no meio do povo de Deus. Mas Jesus, ele não quer isso. Ele disse assim, olha, se alguém quiser, se quiser vir após mim, vocês têm que negar vocês mesmos. A gente vai lá para o livro para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta, né, não é contra a carne nem o espírito, mas contra as potestades do ar. A palavra de Deus diz que a carne, ela é fraca, mas o Espírito, ele está pronto, irmão. E para nós seguir a Deus, irmão, para nós seguir o nosso Deus, nós temos que ter uma luta espiritual em nós mesmos, porque nós temos que negar a nós mesmos. Você não pode seguir a Deus segundo a sua vontade. Para você servir a Jesus, você não pode ser do seu jeito. Você não pode ser do jeito que você acha que tem que ser. Eu acho que estando assim já está perfeito. Não, irmão. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, mas é do jeito que a palavra de Deus ela tem nos ordenado. Glória a Deus. Então nós devemos entender isso, que para nós servirmos ao nosso Cristo, nós não somos obrigados, mas nós devemos negar nós mesmos, as nossas paixões da carne, as nossas concupiscências. Muitas vezes, irmão, nós devemos fazer isso, perder aqui. E a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 35, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse salva-se-á. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer morar no céu? Você quer um dia ter um encontro com o Senhor? Então, irmão, você vai ter que perder aqui, viu? Você vai ter que perder aqui. Muitas vezes, irmão, nós não queremos perder nada aqui. Muitas vezes nós não queremos desfazer-se de nada. E tem muita coisa, irmão, que tem prendido o povo de Deus aqui na terra, irmão. Muita coisa tem nos prendido, não tem deixado nós chegar, andar no caminho de Deus, tem prendido o crente na terra, e muitas vezes a gente não quer se desfazer disso. Quer continuar vivendo aquela vidinha ali, que está uma maravilha. Eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu tenho tudo que eu desejo. Amém. Mas muitas vezes você tem que perder. Você tem que deixar. Paulo, uma certa vez, ele disse, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, como cristão, nem tudo posso fazer. Nem tudo posso ter. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender, irmão, que para nós servirmos ao nosso Deus, nós temos que negar a nós mesmos. Nós não podemos servir a Deus
do nosso jeito, não. Nós não podemos seguir a Deus do nosso jeito. É do jeito que o Senhor tem ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. É do jeito que está escrito aqui dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o caminho. Ela é o mapa que nos ensina a glória de Deus, irmão. E para nós servir a Deus, para nós obedecermos aqui, nós devemos desfazer de muitas coisas aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma vida de negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. É você negar-se a si mesmo. Tem muitas pessoas que não querem desfazer de algo, porque aquilo é às vezes mais importante do que a salvação, irmão. Não tem coisa mais importante para o ser humano, para o homem, do que a salvação. A salvação é o bem mais precioso na vida do ser humano, porque ela custou o preço do sangue de um justo. Então custou o preço do sangue de um justo. E a palavra de Deus diz que nós não fomos comprados, nem com prata, nem com ouro, mas com precioso sangue de Cristo. Louvado seja. Então devemos, querido, valorizar esse bem de Deus para com o homem, esse favor não merecido, que foi ele ter se entregado na cruz do Calvário para morrer por mim, por você. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas ele se importou com nós. Aleluia. E ele foi lá, se entregou para Deus, a si mesmo, por amor de mim e você. Aleluia. Nós estamos aqui, porque o nosso Cristo, ele nos comprou com seu precioso sangue. E nós como cristãos, como bons entendedores da palavra de Deus, nós devemos cada dia mais, nós estamos buscando a presença de Deus, valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. Devemos entender isso, querido. Valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi um bem de Deus para a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não havia sequer nenhum salvo. Mas ele foi lá gratuitamente. Ele nos comprou, nos resgatou lá da maldição. Nos deu vida. A Bíblia diz que todos estavam mortos. Ele foi lá e nos vivificou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos deu vida. Então nós não temos, irmão, do que se queixar. E só temos medo aqui. Louvar a Deus por este bem. Por Deus, não ter tido compaixão. Aleluia. Ou seja, ele teve compaixão de nós, pecadores. E não teve compaixão dele. Então a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus anunciava a sua morte por causa de nós, pecadores. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Romanos que Deus, ele nos amou tanto, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Que coisa maravilhosa. Quando a gente vê tudo isso que o nosso Cristo, ele fez por nós, sem nós merecermos nada, sem nós fazermos nada para nós alcançar a salvação. E, irmão, nós não temos como desistir dessa caminhada, querido. Não temos que pensarmos que por nós estar passando isso, nós vamos desistir dessa caminhada. Não, irmão. Nós devemos prosseguir, porque Deus, ele tem nos motivado a nós prosseguir nessa caminhada. Irmão. Irmão, eu quero ser crente para mim ser uma pessoa bem próspera, bem abençoada. Tem muitas pessoas que pensam isso, bem rico. Irmão, não tem riqueza maior para o ser humano do que a salvação. Não tem riqueza maior do que nós seguimos o nosso Deus. E Jesus, ele trazendo
muitas advertências aos seus discípulos. Eu tenho certeza que quando Jesus deu essa advertência aos discípulos, eles talvez até se entristeceram, né? Às vezes mandando para trás, em outros textos, Jesus chamou ele de pedra de tropeço, né? Faz-te para trás, você é para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, irmão, quando nós consistimos somente para cá, nós estamos sendo pedra de tropeço. Então não adianta que, se você tem convicção de um dia você morar no céu, então você procura entender as coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Não procure viver somente as coisas materiais. Você tem coisa material, é bom, amém, que possua, mas que não abandone a sua vida espiritual. Glória, Não abandone. Não se pode mais, irmão, a gente ser crente não é para viver uma vida bem arregalada, não. Você ser crente é você ir morar no céu. Aleluia. Nosso único propósito, o único propósito de Cristo foi Ele morrer para nos resgatar lá da nossa maneira de que nós vivíamos lá nas trevas. Nós vivíamos nas trevas, irmão, na escuridão. Ou seja, quando a pessoa não vive uma vida que agrada a Deus, espiritualmente, vive nas trevas. Não vive na luz. Mas quando nós passamos a confessar o Senhor como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, então nós passamos a viver na luz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer mais aqui, no versículo 35, no versículo 36, perdão, pois o que? Aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder as palavras. Que aproveita? Que aproveita nós ter tudo aqui na vida. Que aproveita nós vivemos uma vida de muitas riquezas. Ser milionário, aí morre, não leva nada. Não leva nada, querido. É como diz o hino do Eliezer Rosa, né? Depois da morte, como diz Hebreus também, Hebreus, se não me engano, 9, 28, depois da morte, só resta o juízo. Que adianta? Você tem tanta riqueza, perder a sua alma. A gente olha aqui, lembra da história de Lázaro. O mendigo, a palavra de Deus diz que quando ele morreu, ele foi para o céu de Abraão, foi ser consolado. E o rico, quando morreu, foi para o tormento. De longe, a palavra de Deus diz que ele via Lázaro de longe. E ele dizia: Pai Abraão, manda que Lázaro ele venha, molhe só a ponta do dedo e coloque na minha língua para me refrescar, porque eu estou em tormento. Abraão disse: não, é uma parábola, mas uma parábola, irmão, que é a verdade de Deus. E Abraão disse assim: olha, filho, lembra-te que aí tu teve tudo que tu queria na tua vida, tu desfrutou de tudo que tu queria, e lá somente mal. Por isso agora ele é consolado e você é atormentado. Então não vale a pena, querido. Não vale a pena nós consistirmos só para as coisas daqui, não vale a pena. Importa, irmão, que nós, se vive esse Deus, que nós temos convicção que um dia Ele vai voltar para buscar essa igreja. E o que importa, essa igreja está preparada para a vida do Senhor e ela subir para com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é que importa, querido. O salmista, em Salmo 16, ele vai dizer que nós não temos bem maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso bem maior, querido. Então devemos, cada dia da nossa vida, nós buscarmos mais ao Senhor. Cada dia da nossa vida nós devemos, cada dia mais estar buscando, estar na presença de Deus, adorando esse Deus Todo-Poderoso, irmão. E não se faz de maneira alguma, porque estar na presença de Deus, irmão, é privilégio. Privilégio.
Nós vimos para a casa do Senhor, nesse propósito de adorar, de receber algo da parte de Deus. Isso é privilégio. Aleluia. Então, isso é maravilhoso. Quando nós viemos para cá, para um objetivo de adorar. Mas eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja lá porque eu quero ouvir uma profecia. Lá eu vou para a igreja porque eu quero que o irmão lá revele alguma coisa para mim. Eu vou por isso. Não pensa nisso, pelo amor de Deus. Vem para a igreja com o propósito de adorar, de receber e entender que Deus ele vai falar contigo através desta palavra. Nós teremos poder. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Então não adianta, querido, não adianta nós ter tudo na vida, se nós não temos Deus na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que o homem sem Deus, irmão, ele é um réu. O homem sem Deus, ele é um réu, ele não vive aqui, mas é sem esperança. Então, a igreja de Cristo, a igreja lavada com o sangue do Cordeiro, a igreja que foi comprada com preço de sangue, essa igreja, ela deve valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Devemos ter isso, irmão, na nossa mente. Cada dia mais, nós devemos estar buscando a presença de Deus. Não se canse, irmão, de adorar esse Deus. Não se canse em nenhum momento de estar na presença de Deus. Então, momentos de felicidade. É momentos tão especial quando nós vemos para a casa de Deus com esse propósito. É muito maravilhoso. Então, sinta-se bem na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, é esse texto que eu quero trazer para os irmãos, né, irmão? E aqui a gente está encerrando e agradecendo a Deus por essa oportunidade e que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela possa cada dia mais buscar a presença de Deus, irmão. Aleluia. Buscar a presença de Deus. Oração toda segunda-feira. Que a igreja se levante. Infelizmente, 2, 3 pessoas. Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que isso não agrada a Deus. Irmão, mas a gente tem que chamar a atenção muitas vezes da igreja, irmão. E a igreja ela tem que receber. Porque muitas vezes, irmão, é negligência do povo de Deus, não está se importando com o momento que é precioso, que é a oração. O crente ele não pode viver sem oração, irmão. Verdade. A oração é a chave. Aleluia. É a chave de abrir todas as portas da nossa vida. Glória. É a chave de quebrar todas as maldições. Então, a oração, ela é, com certeza, irmão, uma das coisas mais importantes na vida do crente. O crente sem oração, ele é misericórdia. Não tem força para nada. Mas quando nós se importamos, a gente está falando com Deus. Naqueles momentos, irmão, nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda isso, querido. Você precisa. Mas eu não preciso de oração para me ser crente. Não. Então você está bom de se converter, porque está faltando conversão. Porque não é assim. Nós somos carentes de oração. Aleluia. Nós somos carentes, a nossa família é. Então a oração, ela tem muito poder. A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muito poder. Tem muito poder, então nós devemos crer nisso. Devemos crer. Amém? Deus em Cristo abençoe os irmãos, né? Que graças a Deus, né? Os irmãos chegaram até aqui, juntamente para nós adorar o nosso Deus. E vamos continuar buscando esse Deus maravilhoso. E amanhã, a partir de 7 horas, nós temos oração aqui na igreja. Né? Terça-feira, o pastor não falou ainda onde vai ser o culto, né? Mas, não sei se é a irmã Fátima. Acho que é a irmã Fátima, eu vou dizer, né? Então, se for no ausente, vai passar no grupo, os irmãos que estão no grupo vão ver, e os que não tiverem, os irmãos vão passando para os irmãos, tá certo? E a gente vai
ali passando informação através do vídeo para os irmãos. Amém? Então agradeço a Deus, em nome de Jesus.